que é que vocês faziam perante um desgosto de amor? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aos Livros da Sofia. O meu nome é Sofia Souza, para quem não me conhece, e hoje vamos falar sobre a Lua de Mel de Sofia Kinsella. E eu vou-vos já deixar aqui um desafio. Para quem já leu este livro, deixem nos comentários, por favor, o que é que vocês acharam, que é para eu saber. E para quem não leu, também vou deixar aqui o desafio. Leiam o livro e venham depois responder aqui nos comentários, que é para eu saber. A Lua de Mel de Sofia Kinsella conta-nos a história de Lottie e Felice. É mesmo a história das duas. O livro tem um capítulo da Lottie, outro capítulo da Felice e no título de cada capítulo aparece a dizer Lottie ou Felice para nós percebermos qual é a perspectiva de quem está a falar. Então, Lottie tem 30 anos e tem um namorado de 3 anos que acha que ela vai pedir em casamento. Ele vai partir por uma viagem de negócios e eles marcam um jantar. Nesse jantar, ele não a pede em casamento, ela fica extremamente desiludida e decide acabar tudo com ele. A Lottie tem um problema sempre que terminam os relacionamentos. Ela faz muita coisa, por isso é que eu também gostava de saber o que é que vocês fazem quando terminam o relacionamento. Choram e depois tudo passa ou fazem como a Lottie, em que fazem tatuagens, fazem piercings em sítios que não devem. Mas ela desta vez esmerou-se, que é o tema central do nosso livro. Então ela terminou o namorado e de repente recebe uma chamada de um ex-namorado que já não via há 15 anos. Ele convence a ir jantar com ele, que é o Ben. Durante o jantar, ele relembra-lhe que ela tem... eles tinham, digamos assim, uma promessa, que se chegassem aos 30 anos, que iam casar um com o outro. Quando chegassem aos 30 anos e estivessem solteiros, casavam um com o outro. Ela acha aquilo maluco, mas ele convence-a a casar e ela decide então casar com ele, que decide assim de um momento para o outro, acha que está loucamente apaixonada por ele e decide então aceitar casar com ele. E marcam o casamento para apenas 2 semanas. Felice, que conhece a irmã e já sabe que ela é muito complicada quando termina uma relação e acompanha isto tudo, fica muito preocupada, tenta ao máximo que ela adie o casamento mais tempo, para ela pensar bem naquilo que quer fazer, porque Felice é mais velha, tem um filho, já é divorciada, passou por um casamento muito conturbado quando terminou o divórcio, está a ser muito complicado para ela e ela sabe todas as amarguras que é possível acontecer durante o processo de divórcio e tenta fazer ao máximo evitar com que a irmã não faça isto. Inicialmente ela consegue convencer, mas Ben tem um problema na empresa, digamos assim. Ben tem um melhor amigo, que é Gordon, que é o braço direito dele, só que Gordon também lhe faz ver as coisas e ele entra constantemente em confronto com Gordon e, para o irritar, vira a sua atenção então para Lottie, porque sabe que isto vai irritar profundamente Gordon a nível da estrutura da empresa, porque Ben também está a pensar em vender a empresa, enquanto Gordon sempre pensou muito na empresa. Ele vira então a sua atenção para Lottie e consegue convencer Lottie a não esperarem. Em vez de ser 2 semanas, casam daí a 2 dias. De um momento para o outro apanham toda a gente de surpresa. A própria irmã ficou surpreendida quando de um momento para o outro ela apareceu casada. Ben e Lottie decidiram então casar, passado 2 dias em vez dos 15 dias. E apanham toda a gente de surpresa, incluindo a Felice, que só descobriu no exato momento que ela casou. E decidem então ir de lua de mel para a Grécia, que foi onde eles se conheceram 15 anos antes. Só que eles estão sedentos para consumar o seu casamento, porque uma condição que a Lottie impôs é que eles não iam consumar o casamento antes de se casarem. Apesar de eles já terem um historial antes de há 15 anos, mas nesta fase eles esperaram. Só que eles estão então sedentos. Eles estão no aeroporto e decidem que querem consumar o casamento ali e ela diz isto à irmã. A irmã está desesperada para evitar a todo custo que o casamento se consuma, porque ela ouviu do advogado dela que se o casamento não tivesse sido consumado, ela podia anular o casamento e seria muito mais fácil para ela. E ela lembrou-se disto, então decidiu que a Lottie não podia consumar o casamento até se arrepender de ter casado, que ela ia acabar por se aperceber que tinha sido um erro. Ela liga para o aeroporto e denuncia à irmã que eles estão a pensar fazer atos impróprios na casa de banho do aeroporto. Eles vão então para a casa de banho, Lottie e Ben, aparecem lá os seguranças e não conseguem consumar o casamento. Entretanto, Lottie e Ben chegam à Grécia e eles ficam num hotel que
Felice já conhece. Porque Felice trabalha numa revista em que ela avalia hotéis e liga para o hotel. Ela conhece o gerente do hotel, tenta convencê-lo a que ele evite com que ela consuma o casamento. E como é que ela faz isto? Ela, digamos que dá uma ajudinha a nível profissional ao Nico, que é o gerente. Ela diz que se ele ajudar, ele vai fazer uma crítica no jornal, na revista neste caso, e que vai falar dele, o que isto vai trazer imensa atenção para ele. E ele lá fica convencido. E então eles chegam, a Lottie e o Ben chegam ao hotel e chegam e deparam-se com uma suíte de lua de mel que tem 2 camas. Além de ter 2 camas, o ar-condicionado está completamente desregulado, frio, terrível, que eles nem conseguiam estar lá. E a televisão está aos berros com os Teletubbies. Vocês querem imaginar os Teletubbies na televisão aos berros. Vocês já estão frustrados porque a coisa não está a correr bem. Vocês chegam a um quarto com 2 camas, eles reclamam, o Ben e a Lottie. Entretanto, o que é que o Nico diz que tem que fazer? Tem que desmontar as camas e montar uma cama de casal. Não, ele não dá um quarto novo, tem que desmontar as camas. Além disso, eles têm um mordomo que os acompanha 24 horas ao longo do dia. Ben e Lottie então são expulsos do quarto, vão fazer outras atividades, chegam desesperados, estão desesperados para consumir o casamento. Que Ben chega a pedir a um casal o quarto emprestado. Claro que isto não acontece e eles vão então para a piscina. O Nick também sabe que o Ben gosta de jogar e leva-os para o sítio para jogar. Ele apanha uma bebedeira e não consome o casamento nesse dia. Existem outras coisas que a Felice contou ao Nico. Ele dá-lhe um creme para aplicar na Lottie, em que ela é alérgica, como ele não sabe, não é? Eles há 15 anos que não se viam, não sabem nada um do outro. Dá-lhe um creme, ele aplica aquele creme, ela fica toda inchada, toda vermelha, também não conseguem consumar o casamento, e então decidem voltar à pousada que estiveram inicialmente para se recordar, querem voltar ao sítio onde fizeram amor para a primeira vez e chegam lá, é uma completa desilusão, pensam não é nada do que era. O local onde eles supostos queriam consumar o casamento também já não era o que era, porque agora aquilo era tudo muito turístico, na altura que eles estiveram lá era tudo muito acolhedor. Então não conseguem consumar o casamento. Ao longo deste caminho da lua de mel, nós também acompanhamos os conflitos que começam a surgir, porque eles não sabem nada um com o outro, começam a perceber que não é aquele o caminho que querem. Além de que Ben acreditava que tinha sido Lottie que o tinha acompanhado quando ele esteve doente, e afinal não tinha sido ela, porque ele contava aquilo e ela não se recordava, mas achava que tinha sido algum trauma por causa de um incêndio que houve. Mas bem, se eu descobri que não foi ela, ele aí também descobriu que se calhar não era ela que ele queria, além de que o Ben era muito imaturo e estava mais preocupado em contradizer Gordon do que propriamente ter um casamento, ainda para mais mediante a situação que era. No final do livro nós acompanhamos que Lottie descobre a verdade sobre o que a irmã fez. E aí aparece o dilema que é a Lottie vai perdoar ou não. Paralelamente, como eu vos disse, este livro também aborda a questão da Felice. Também vemos alguma perspectiva da Felice. Ela também desenvolve ali uma relação com Gordon que a ajuda de certa forma a ultrapassar determinados traumas, porque ela ainda estava muito traumatizada com o casamento. E aí vemos assim uma relação mais saudável a ser desenvolvida. No final toda a gente consegue perceber qual é a linha certa e eles acabam mesmo por não consumar o casamento, apesar de tentarem de todas as formas, não conseguiram. O Richard, que era o antigo namorado de Lottie, aparece também na Grécia, foi atrás dela porque percebeu que ele amava. E Richard era mais o que ela queria do que propriamente o Ben. Apesar do Richard e o Ben serem fisicamente muito parecidos, Richard dava-lhe aquilo que ela queria e ele acaba então por aparecer na Grécia porque foi atrás dela. Ele achou que já a tinha perdido, mas foi engraçado acompanharmos esta parte da história e no final toda a gente seguiu o caminho que devia de seguir. Este é o livro de hoje, eu espero que tenham gostado deste pequeno resumo. É um livro muito engraçado, está dentro dos padrões da Sofia Kinsella que ela nos aborda. Está muito bem escrito, vocês vão passar assim, uma energia muito positiva deste livro. Achei interessante a parte dos capítulos dizerem se é Lottie ou Felice, que assim nós estamos mesmo a perceber o que é que se está a passar.
Todos os livros que têm muita personagem, vocês não sabem qual é a perspectiva que vocês estão a encarar, é muito difícil de interpretar. E por isso eu dou 4 estrelas ao livro. Em relação à autora, a Sofia Kinsella, nós já temos aqui um vídeo completo sobre ela, portanto carreguem aqui nos cards para vocês saberem um pouco mais sobre ela. E eu espero que tenham gostado, eu espero ver-vos aqui no próximo vídeo. Deus!